Sentir sono enquanto você estuda não é preguiça, é justamente o seu cérebro querendo memorizar tudo aquilo que você estudou e aprendeu durante o período de vigília. Oi, seja muito bem-vindo, meu nome é Mateu, eu sou estudante de medicina da UNB e eu fui aprovado em primeiro lugar no vestibular tradicional da UNB no ano passado. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, Por que Nós Dormimos, que foi um livro que eu li durante a minha preparação vestibular e que eu tenho certeza que pode te auxiliar na sua trajetória para você buscar a sua aprovação no curso dos seus sonhos. Falando um pouco sobre o autor e sobre a estrutura do livro, é um autor que é o Matthew Walker, talvez um dos maiores estudiosos do sono do mundo, se não o maior estudioso do sono do mundo. Ele é médico, formado em medicina, mas optou por uma carreira mais acadêmica. Ele até comenta no livro que ele gostava muito mais das perguntas do que das respostas, tentando fazer uma analogia que ele gostava mais da parte da ciência do que da parte prática da medicina. Então, ele é um neurocientista de Harvard, já deu aula de psiquiatria, de psicologia, é uma pessoa que gosta muito dessa área das neurociências. Falando um pouco sobre o livro é dividido em 4 partes. A gente tem a primeira parte, em que o autor vai falar muito sobre o que é o sono, vai falar muito sobre a parte fisiológica do sono, os mecanismos fisiológicos, vai falar sobre as fases do sono, então o sono REM, o sono não REM. Vai ter a segunda parte do livro, que ele vai falar muito sobre os benefícios de você ter uma boa rotina do sono, ao mesmo tempo que ele contrapõe isso falando os malefícios e tudo que há de ruim em você não ter uma boa rotina de sono. A terceira parte, que ele vai falar um pouco sobre os sonhos. Então, todas as visões que a gente tem ao longo do nosso sono, quando a gente está dormindo, ele dá uma pitadinha falando um pouco sobre o que pode representar esses sonhos, apesar de não ser a área de especialidade dele. E por último, na quarta parte, que talvez seja a parte que eu mais acho interessante, uma parte que ele fala muito como que o sono se relaciona com a sociedade. Além disso, ele vai abordar aí como que empresas como Google, como NASA, mudaram 100% da rotina dos seus operários, tentando priorizar o sono dos seus operários para que eles rendessem mais e, consequentemente, lucrassem mais todas essas empresas. Basicamente, o livro é dividido nessas 4 partes e eu quero tentar transparecer para vocês o que é útil desse livro para quem está se preparando para o vestibular. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje era a diferença do que é o sono REM e o sono não REM, que são justamente as fases que você vai ter durante o seu sono. O sono REM significa Rapid Eye Movement e o sono não REM, justamente Non-Rapid Eye Movement. O que significa isso? Rapid Eye Movement significa, literalmente, em inglês, movimentos rápidos dos olhos, que representam as conexões neurais que você está fazendo naquele momento durante essa fase do seu sono. São experimentos que os cientistas fazem enquanto as pessoas dormem, colocam aqueles eletrodos na cabeça e a gente consegue monitorar a atividade cerebral durante as fases do sono. E existe a fase REM, justamente, que é a fase que você tem várias conexões neurais, que você tem sinapses acontecendo, tem uma atividade cerebral um pouco maior. Justamente por causa disso, o seu olho fica mexendo por debaixo da pálpebra mesmo e que representa um sono REM. É quando você tem associação de ideias que você teve ao longo do seu dia. O sono não REM é justamente o contrário, é quando você não tem esses movimentos dos olhos e tem menos atividade cerebral enquanto você está dormindo. É justamente nessa fase do sono que a gente tem a consolidação da memória de longo prazo. É quando você vai associar aquilo que você viu durante o seu dia e você vai concretizar no seu córtex cerebral durante a fase do sono não REM. Ambas as fases do sono são extremamente importantes para o seu aprendizado, justamente porque a fase REM é quando você vai ter aquela associação de ideias. Então, em um dia você estudou física, biologia, história, e quando você dormir é quando você vai associar essas ideias entre si, vai conseguir memorizar elas de forma mais eficiente, justamente porque você está interconectando os seus conhecimentos. A segunda fase do sono, que é o sono não REM, também é importante justamente para você pegar essa informação agora associada e transformar em memória de longo prazo. Você vai tirar do seu hipocampo, que é uma região do seu cérebro, considerada ali a memória RAM do seu cérebro, e vai transportar essa memória para o córtex, que é onde você tem armazenadas memórias de longo prazo, que é efetivamente o que você vai precisar ter no fim do ano, no dia oficial da sua prova. Justamente porque você estuda uma quantidade absurda de conteúdos ao longo do ano, mas você precisa memorizá-las para um único dia. Você só vai fazer uma prova um único dia do ano. Então, é extremamente pertinente você entender essas diferenças do sono REM e não REM que acontecem durante o seu sono
para entender que você precisa tanto dessa questão associativa das ideias que acontece no sono REM, essa conexão dos neurônios, das ideias que você teve ao longo do seu dia, além de que você precisa da parte não REM, do sono não REM, que é quando você vai consolidar todas essas memórias que foram associadas no sono REM e agora armazenados no seu córtex cerebral para poder garantir uma boa memorização no dia oficial da prova. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês hoje é sobre como que as pessoas ainda acham que dormem bem, mas na verdade não dormem como deveriam. Tem um experimento muito emblemático que ele apresenta no livro, que é justamente, ele faz experimento com algumas pessoas dormindo durante 6 horas por dia e algumas pessoas dormindo 8 horas por dia, que seria o ideal. Ele aplica um teste assim que essas pessoas acordam e vê quem vai melhor. Nitidamente, as pessoas que dormiram mais tempo foram melhor. Então, as pessoas que dormiram durante 8 horas tiraram notas melhores em comparação àquelas que dormiram durante apenas 6 horas. O que é curioso do experimento é que justamente as pessoas que tiraram notas piores e dormiram menos alegavam que estavam tão bem quanto e achavam que tinham ido tão bem quanto as pessoas que dormiram mais. Mas, evidentemente, as pessoas que dormiram durante mais horas foram muito melhores que as que dormiram 6 horas. O que é a conclusão desse experimento? Muitas vezes as pessoas acham que estão dormindo da forma como deveriam, mas na verdade não estão. Elas estão tendo suas capacidades cognitivas e mentais afetadas, mas julgam que está tudo bem. É aquela pessoa que dorme pouco, mas fala: pô, tá tudo bem, eu durmo pouco, mas eu consigo me virar. Na verdade, é muito difícil uma pessoa conseguir se virar, conseguir ter as suas capacidades mentais não afetadas dormindo pouco. Na realidade, tem até um dado muito interessante que ele fala no livro. Aproximadamente 0% da população, é isso mesmo, 0% da população vive bem e tem as suas capacidades mentais mantidas dormindo 6 horas por dia. Ou seja, basicamente quase nenhum ser humano, apesar de algumas exceções, existe até uma mutação genética que ele fala que existem pessoas que conseguem dormir 6 horas sem ter o cérebro afetado, mas é menos de 0%. Ou seja, 99,9% da população mundial tem as suas capacidades mentais afetadas por privação de sono. O que é muito importante que você não ache que você é esse 0,01%. Você tem que entender que você tem que dormir entre 7 e 9 horas, esse é o período ideal, não 6 horas, não 5 horas, entre 7 e 9 horas para você conseguir manter uma rotina de estudos eficiente ao longo da sua preparação. Outra questão que é extremamente importante a gente falar quando a gente está falando de estudo e de sono é memória. Retomando um pouco do que eu falei, o sono não REM é o responsável por transformar a sua memória de curto prazo, que foi, por exemplo, aquela matéria que você estudou no dia, para a matéria de longo prazo, que você vai precisar lembrar no dia oficial da prova, que normalmente acontece no fim do ano. Então o sono é importante justamente para você concretizar suas memórias no longo prazo. Outra coisa que é importante, que talvez é pouco comentada, é que caso você não durma a quantidade de horas que você deveria, talvez você não consiga aguentar a rotina. A gente sabe que é uma rotina extremamente árdua. Você tem que às vezes estudar 8, 10 horas por dia, que a gente sabe que não é fácil, é muito tempo de estudo, é um estudo que é complexo, você está ali aprendendo, exige muito trabalho mental e você não vai conseguir manter essa rotina de estudo caso você não durma da maneira adequada. Por isso que é extremamente importante que você, pô, eu estou extremamente cansado, tenho que terminar a matéria, mas estou cansado. Cara, evite isso, vai dormir. Uma coisa legal que ele fala no livro, inclusive é uma das primeiras frases que eu lembro com extrema clareza, é que ele fala: caro leitor, caso você sinta sono ao ler esse livro, não se sinta incomodado de dormir. Na verdade, eu até prefiro que você durma para que você memorize e aprenda mais com o meu livro. Então ele fala justamente: cara, você está cansado lendo o livro? Cara, vai dormir, depois você tira um tempo para ler o livro, porque é mais eficiente você ler um livro e, fazendo um paralelo para o vestibular, você estudar quando você está descansado do que você ler um livro ou estudar quando você está com sono, porque não é eficiente você estudar cansado. Você justamente vai se exaurir mais, você vai ficar mais cansado e não vai ser eficiente aquele estudo, você não vai lembrar aquilo que você estudou posteriormente. Também tem um exemplo que ele dá de um pianista. O pianista conversou com o autor do livro e falou: cara, muitas vezes a gente está tentando aprender uma música complexa e tal, e não consegue, acha difícil, tem certa dificuldade, passa um tempão sem conseguir tirar aquela música, mas uma bela manhã, quando você acaba de acordar, você vai e tira a música com certa tranquilidade. Justamente porque o sono tem uma função essencial naquela associação de ideias e na construção da sua capacidade cognitiva ao longo do tempo.
O sono nada mais é do que um auxiliador do seu aprendizado, tanto na concretização de memórias, tanto no auxílio. Tem coisas, às vezes você dorme sem saber uma questão e você acorda com a resposta daquela questão na cabeça. É justamente uma analogia a essa questão do pianista. É justamente o que acontece no vestibular, análogo às outras áreas da vida, como a música. Então, sintetizando, o que eu quero que vocês entendam é que o sono não é de forma alguma seu inimigo. Sempre que você precisar tirar um cochilo, se você fica cansado, cara, tire um cochilo. Existem países, isso também é citado no livro, existem países na Europa em que a siesta, ou seja, aquele cochilinho da tarde, é constitucional. Os mercados, as farmácias, tudo fecha no período do almoço porque eles entendem que aquele tempo entre o almoço e umas 2, 3 da tarde é um momento de descanso. Vocês têm que ter isso em mente. Eu era uma pessoa que dormia bastante, eu sempre dormia ali aquelas 8, 9 horas se fosse necessário. Caso eu entendesse que eu estivesse cansado, eu dormia a quantidade que eu achasse necessário e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Não percam nem sequer um minuto de sono para ficar estudando, porque aquele estudo não vai ser eficiente. Você provavelmente não vai lembrar aquela parte da matéria que você estudou, caso você esteja cansado. Então, o que eu recomendo para vocês? A gente aplicar uma higiene do sono na nossa rotina. O que é essa higiene do sono? Que nada mais é do que uma breve mudança de hábitos no início da manhã e antes de dormir, que podem ajudar você a ter noites melhores de sono e podem tirar os benefícios do sono, que são o quê? Você conseguir memorizar melhor a matéria e você conseguir descansar efetivamente para ter um bom dia eficiente de estudos logo no dia seguinte. Pensando nisso, você tem que ter em mente 3 coisas pensando em higiene do sono. O que? Primeiro, você evitar telas pelo menos com 1 hora de antecedência antes de dormir. Então, toda vez que você for dormir, evita pegar no telefone, evita assistir televisão. Esse tipo de aparelho emite uma luz azul de LED que inibe a liberação da melatonina. Na verdade, ela é liberada de forma mais tardia. Então, você libera, e a melatonina nada mais é do que o hormônio do sono. Então, você libera posteriormente, ou seja, tardiamente, o hormônio que deveria ser liberado para você dormir. Com isso, você dorme mais tarde, tem noites piores de sono, acorda mais cansado e não consegue render da maneira como deveria. Então, sempre evitar essas telas com 1 hora de antecedência. Outra dica extremamente importante é você evitar ingerir cafeína. Então, café, energético, os próprios refrigerantes têm bastante cafeína. Você evitar ingerir essas bebidas com 6 horas de antecedência antes de você ir dormir. Por quê? 6 horas é o tempo de meia-vida da cafeína, que é o químico presente nessas bebidas que vai agir no seu cérebro, impedindo que você vá dormir da maneira como você deveria. Justamente por isso, a gente quer evitar que a cafeína esteja em concentrações altas quando você for dormir. Pensando nisso, a partir do momento que você toma um café, você tem que pensar que daqui 6 horas você tem que estar dormindo. Então, você não pode tomar de forma alguma café, energético ou refrigerante, faltando 6 horas para você ir dormir. Isso também é importante para manter uma boa rotina de sono. E por último, é extremamente importante que você, assim que você acorde, todos os dias, religiosamente, tome sol. Você tem que tomar sol justamente pensando nessa questão da melatonina e do ciclo circadiano. Assim que você acorda, se você recebe essa dose de luz solar entrando nos seus olhos, você sinaliza para o seu cérebro, está de manhã. Isso vai auxiliar na liberação de melatonina daqui a um período de tempo quando você for dormir. Ou seja, você tomar sol pela manhã auxilia na liberação do hormônio do sono assim que você for dormir. Tudo isso, essa tríade ali, então você evitar telas, você evitar cafeína e você tomar sol logo assim que você acorda, vão melhorar e muito a sua rotina de sono. E eu tenho certeza que vão te ajudar nos seus estudos e vão potencializar a chance de você ser aprovado esse ano. Pessoal, então o vídeo foi esse, foi um vídeo que eu fiz, que eu já queria fazer há algum tempo. Esse foi um livro que eu gostei bastante quando eu li, que mudou bastante a minha visão sobre o sono. Eu recomendo bastante a leitura desse livro. E caso vocês tenham gostado, já curte, comenta, manda para aquele seu amigo vestibulando e segue a gente aqui porque eu pretendo postar vários vídeos auxiliando os vestibulantes, resolvendo provas da UNB, postando vídeos de matéria em si, dicas de estudo, como montar uma rotina eficiente, todo esse tipo de coisa você vai encontrar nesse canal a partir de agora. E caso você tenha interesse, a gente tem em promoção nesse exato momento por apenas R$ 47,00 meus mais de 4.000 flashcards montados por mim, primeiro lugar em medicina na UNB, que eu utilizei para ser aprovado em medicina. A gente tem também um cronograma completo no Notion com todas as matérias que você tem que saber e estudar para ir bem nas provas. A gente tem também um banco de provas com mais de 10 anos de prova, tanto do vestibular tradicional quanto do Enem, um e-book com todos os melhores segredos que a gente tem dos aprovados para serem aprovados em medicina,
uma masterclass exclusiva que a gente gravou, mais ou menos um estilo de podcast, com uma garota que tirou 1000 na redação, colega de turma minha, a Manuela, que fez 838 pontos de média simples direto do ensino médio. Eu também estou presente como primeiro lugar. E a gente também, o Isaac, aprovado 8 vezes em medicina, em várias federais, tirou uma nota também extremamente alta no Enem, passou em todas as federais do SISU, também passou no vestibular tradicional da UNB e no vestibular tradicional do Rio Grande do Sul. Isso tudo por apenas R$ 47,00. Eu convido vocês a dar uma olhadinha aqui e, caso você tenha interesse, claro, adquirir o produto e aumentar a sua chance de ser aprovado. Muito obrigado, até a próxima.